sabe se o presidente em algum momento convocou, ou pensou em convocar, ou teve alguma atitude relativa a conselhos da República? Ele tomou conhecimento disso? O senhor tomou conhecimento? Não, senhor. O presidente nunca comentou de convocar Conselho de República ou de Defesa. Com relação à Copa 22 e punhal verde e amarelo, desculpa, vou fazer a pergunta antes. Punhal verde e amarelo, eu entendi que ele disse que nunca tinha ouvido falar, só pela mídia, né? Só para não induzir a... Exato. Foi isso que o senhor disse. Sim, senhor. Sobre punhal verde e amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. O eminente procurador fez uma pergunta a respeito do seguinte: se ele ouviu em algum momento o presidente desestimular, não é essa a palavra, perdão. Foi essa mesmo. Não, acho que era desmobilizar. 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 Perdão. Exato. Se o presidente, de alguma forma, iria desmobilizar os acampamentos. Como ele já respondeu, a minha pergunta é o seguinte: ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Eu até complemento a questão do doutor advogado. Se o senhor ouviu alguma coisa do então presidente Jair Bolsonaro para mobilizar, e se ouviu também alguma coisa para manter como estava. Seriam duas questões diferentes. Sim, senhor. Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. Então, isso acho que responde a... Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor nunca ouviu isso. Ele nunca mobilizou, mas também não mandou embora. Certo. Não fui eu que mandei embora, não fui eu que chamei, não fui eu que vou mandar embora. Satisfeito com isso? Satisfeito, ministro. Agora estou quase encerrando. Não há pressa. Eu queria saber o seguinte: em novembro e dezembro, o presidente da República fez reunião com Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível ficar 24 por 24. Qual era o seu turno? A sua escala? Na verdade, ministro, o que acontecia? Para explicar o funcionamento da ajudância de ordens. A gente tinha oficialmente um ajudante de ordem dos 4, oficialmente com o presidente em cada dia. Né? Mas eu, como era o comandante, era o chefe, eu estava todo dia lá. E no final do ano, praticamente, depois das eleições, nós tivemos baixa de 2 militares. Um tinha ido para o exterior, outro já estava transferido. Então, a gente ficou basicamente com 2, ou máximo 3 ali. Então, que aumentou essa rotatividade. Mas, funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava todo dia no Alvorada. Independente se não fosse o meu dia. Eu sempre estava lá. Doutor Celso. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma,
tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. A data? Com a data dessa e quem foi essa mensagem? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente ia se reunir com várias pessoas, não vou lembrar, 2 meses de agenda. Até Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava. Só que nesse período, qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós-eleição. Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Então, não tenho mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Eu agora passo a palavra ao doutor André Farias, falando pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por favor. Excelentíssimo senhor ministro presidente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Fux, eminente procurador-geral da República, professor Gonê, colegas da advocacia, os acusados e todos que nos acompanham, recebo meus cumprimentos. Ministro, são breves esclarecimentos e a primeira indagação é se o coronel Cid se recorda se pelos idos de novembro o general Paulo Sérgio chegou a conversar com ele, informar ele, comunicar ele que tinha entregue um discurso ao presidente da República. Se tinha entregue? Um discurso. O general Paulo Sérgio. Isso. O senhor após as eleições? Isso. Idos de novembro ali. Novembro. E o senhor se recorda se após as eleições de novembro
o senhor foi procurado pelo general Paulo Sérgio, que teria encaminhado ao presidente um discurso? Eu creio que sim, ministro, eu creio que sim. Eu creio que sim, não sei se era um discurso para ele falar ao povo, que acho que ele queria fazer uma proclamação, né, alguma coisa, mas eu lembro de alguma coisa assim, eu não me lembro os detalhes, mas eu creio que sim. O senhor se recorda se no conteúdo desse discurso tinha menção acerca da aceitação do resultado das eleições? Não, os detalhes, eu lembro disso, mas o que estava escrito realmente no meio eu não me lembro. Tá certo, né? Sem mais perguntas, satisfeito. Só doutor, o discurso teria, minuta do discurso, teria sido entregue direto ao presidente ou entregue ao depoente para entregar ao presidente, só para que fique bem claro. Perfeito, é porque o coronel Cid adiantou e eu não fiz a segunda pergunta, que seria se o general Paulo Sérgio entregou uma cópia para o coronel Cid desse discurso. Entregou uma cópia, senhor? Eu não me recordo se essa cópia, se foi entregue para mim, ou foi direto para o presidente, ou o general. Eu lembro que teve alguma coisa. Eu lembro que teve alguma coisa, só que eu não me lembro detalhes. Ok. Satisfeito, sem mais perguntas. Obrigado, doutor André Farias.